Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao podcast do BNI. Eu sou a Priscilla Rice, falando direto do estúdio Live Oak em Berkeley, na Califórnia. E hoje estou com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Oi, Ivan, onde você está? Ei, estou em Austin, mas indo para Santa Bárbara na próxima semana para trabalhar e relaxar um pouco. E quero avisar a todos que Tim Roberts, que apresentei no episódio aos 66 anos, será meu co-anfitrião pela primeira vez. Vai ser meu convidado. Ele vai comandar os próximos 2 podcasts. E eu o apresentei como convidado ou co-anfitrião no episódio 866. Então, por favor, recebam o Tim na próxima semana em seus 2 primeiros episódios do podcast do BNI. Estou ansioso por isso. Então, hoje estou fazendo uma sessão de Pergunte ao Ivan e tenho 2 perguntas. Uma é sobre o PIB e a outra é sobre reuniões matinais. Por que a maioria dos nossos grupos, não todos, mas por que a maioria tem reuniões de manhã? A primeira, na verdade, não era uma pergunta, mas uma afirmação que me foi feita que achei interessante. Recebi uma mensagem de um membro do BNI sobre o episódio 860, que foi outro Pergunte ao Fundador, e tinha vários tópicos. Um dos tópicos era obrigado por negócios fechados, OPNF, como chamamos às vezes. No podcast, eu mencionei que, segundo as estimativas da ONU, as estimativas das Nações Unidas sobre o PIB, Produto Interno Bruto, havia 100 países no mundo com um PIB menor do que o BNI gerou para seus membros em agradecimento pelos negócios fechados no ano passado. Esse membro me corrigiu por comparar o PIB com o agradecimento pelos negócios, dizendo que não são a mesma coisa. Ok. Então, do ponto de vista de que um é o produto interno bruto de uma nação e o outro é o do BNI, o que é gerado para os membros, claramente há uma diferença entre um país e uma empresa. Mas vamos ver a definição de PIB, Produto Interno Bruto. O link da definição que estou prestes a dar estará na transcrição do podcast. A definição é: o PIB quantifica o valor em dinheiro de bens e serviços finais, ou seja, os que são adquiridos pelo usuário final, produzidos em um país em um certo período de tempo, como um trimestre ou um ano. Esse é um comentário entre parênteses. Ele contabiliza toda a produção gerada nas fronteiras de um país. Essa é a definição conforme o site do Fundo Monetário Internacional sobre o que é o PIB. Agora, vamos substituir os termos PIB nesta definição. Vamos substituir PIB e país por obrigado por negócios fechados e membros do BNI. Se fizermos isso, você obtém obrigado por negócios fechados, mede o valor monetário de bens e serviços finais, ou seja, aqueles que são comprados pelo usuário final produzidos por membros do BNI em um período específico, como um trimestre ou um ano. Ele conta toda a produção gerada dentro do BNI, ou seja, isso é a mesma coisa. Ok, uma é empresa, a outra é país. Mas se você trocar PIB e país, por agradecimento pelo negócio fechado e BNI é igual. Palavra por palavra tem a mesma definição, apenas substituindo as informações do país pelas informações do BNI. A comparação que eu apresentei entre PIB e obrigado pelos negócios fechados se mantém como algo muito razoável em uma analogia. O PIB é a quantidade de negócios gerados em um país. Obrigado pelos negócios fechados, que é a quantidade de negócios gerados no BNI para seus membros. É uma comparação justa. O comentário que este membro fez para mim é um excelente exemplo de como as pessoas tendem a criticar um exemplo em vez de aceitar o conceito geral que ele representa. Isso acontece sempre nos negócios e no BNI. Tem gente que busca problemas onde realmente não existe. O BNI indica milhões de referências todos os anos e nossos membros geram negócios no valor de dezenas de bilhões de dólares entre si. Aceite essa estatística extraordinária, comemore esse número maravilhoso. Estou humildemente agradecido pelos negócios que os membros do BNI geram uns para os outros. Eu gosto de explicar as coisas assim de uma maneira que todos entendem, com uma visão única e diferenciada sobre o incrível trabalho que os membros estão fazendo
e o impacto que a organização está tendo em todo o mundo nas comunidades locais ao redor do planeta. Muitas pessoas não sabem, mas quando publiquei minha tese de doutorado na Universidade do Sul da Califórnia, a tese falava sobre os impactos que grupos como o BNI podem ter nas comunidades locais ao redor do mundo. Bom, após quase 40 anos nesta organização e mais de 30 anos desde que escrevi minha dissertação, posso afirmar com toda certeza que o impacto superou ou atendeu à minha mais louca imaginação. Estamos impactando positivamente as comunidades locais ao redor do mundo, fornecendo um sistema, um processo e o treinamento para gerar referências e criar, como diz o FMI, Fundo Monetário para Produtos e Serviços. Estamos mudando a forma como o mundo faz negócios através da nossa filosofia do Giver's Gain. Eu mantenho minha analogia, que considero excepcional e não seja tão crítico. Essa é a minha opinião sobre isso. A segunda questão, e creio que temos tempo para duas, pois a segunda pergunta é rápida. E a segunda pergunta veio de alguém do Arizona. E essa pessoa perguntou: por que iniciei o BNI com reuniões pela manhã? Agora, é verdade que nem todos os grupos reúnem de manhã. Temos grupos que se encontram na hora do almoço ou à tarde. Temos alguns poucos, não muitos, que se reúnem à noite, mas a maioria esmagadora dos grupos ainda se reúne de manhã. E essa pessoa fez a pergunta e adorou a resposta. Então, decidi compartilhar isso porque falei com ela diretamente. E aqui está a resposta. Eu comecei as reuniões do BNI de manhã porque a maioria das empresas, o horário comercial regular é mais tarde. Elas abrem depois que as reuniões do BNI acabam. E iniciei o BNI de manhã e aqui está a ironia. Sou uma coruja, pelo menos eu era uma coruja. Eu trabalhava até tarde e não acordava cedo. Mas fundei o BNI cedo pela manhã porque nenhum dos meus clientes se reuniria comigo às 7 ou 7:30 da manhã para reuniões. Eles não queriam se encontrar comigo de manhã. Eles queriam se encontrar após o horário comercial. E assim, nenhum dos meus clientes se reuniria nesse horário. Então pensei, que se dane. É um ótimo momento para negócios. Sim, tudo bem. Não gosto de acordar muito cedo, mas eu vou começar. E os primeiros grupos começaram às 7 da manhã. E varia um pouco de país para país, porque alguns países o horário normal de início é às 10, não às 9. Os grupos se reúnem em horários diferentes pela manhã, mas os primeiros que comecei foram às 7 da manhã. O que é irônico, porque eu não gosto ou não gostava de reuniões de manhã. Eu só precisava colocar 3 despertadores para acordar. Sério, se eu tivesse que acordar às 5 para sair às 6 e chegar a uma reunião, eu colocaria meu despertador ao meu lado 2 vezes. E na primeira vez que tocava, eu desligava, mas tinha programado para tocar de novo. E eu programava para tocar 1 hora antes, só para começar a acordar. E então, ele tocaria uma segunda vez 15, 20 minutos antes de eu ter que acordar. E então, o terceiro despertador eu colocaria no banheiro. Assim, eu teria que levantar e andar até o banheiro para acordar. Era assim que eu odiava as manhãs. Mas eu sabia que era o melhor horário para eu me reunir, para fazer networking, porque eu não perderia negócios. E essa é a razão pela qual a maioria das reuniões é de manhã. E quando as pessoas me dizem que não são matutinas, ninguém era uma pessoa menos matutina do que eu. E a ironia é que, claro, quando as pessoas começaram a me pedir para abrir um segundo, terceiro, quarto ou quinto grupo, eu fazia pelo menos 4 reuniões matinais na semana. Durante 15, 20 anos. Eu fazia 3 ou 4 por semana e continuava acordando pensando, eu odeio as manhãs. Por que comecei isso de manhã? Mas eu fiz isso porque meus clientes não queriam se reunir de manhã. E essa é a razão pela qual a maioria dos nossos grupos tem reuniões de manhã. E essa é a razão pela qual eu comecei a organização como uma reunião de manhã. E essas são minhas 2 respostas do Pergunte ao Fundador. Bem, uma dei eu minha opinião como fundador e a outra foi uma pergunta ao fundador. Algum pensamento sobre isso, Priscila, antes de encerrarmos? Quero dizer que sou a favor de reuniões de manhã. E a razão é que se você começar, eu acho, uma reunião à tarde, é muito difícil voltar ao trabalho depois disso. E não apenas perder seus clientes, mas tentar realmente se reorientar. E eu concordo. Uma das razões pelas quais fizemos reuniões à tarde, e há muito menos delas,
É a questão da creche, levar as crianças para a escola. Isso foi um problema. Certo, isso é um grande problema. E é por isso que é uma minoria dos grupos que faz almoços ou reuniões à tarde, mas o que você pensa sobre a ideia do PIB? Estou errado ao comparar o PIB com obrigado pelo negócio fechado? Não acho. Acho que você explicou muito bem. Sim, acho que foi só mimimi. As pessoas reclamam como se fosse um evento olímpico. Não é. Eu verifiquei. Sim, gostei que você disse para não ser tão exigente. Tudo bem. Bem, isso tudo que tenho para hoje. E lembrem-se todos, na próxima semana, Tim Roberts vai fazer 2 podcasts como co-anfitrião. Obrigado, Priscila. De volta com você. Ok, ótimos. Obrigada, Ivan. Bem, é isso por esta semana. Este podcast é patrocinado por meisneraudioprograms.com. Esses programas de áudio darão a você as ferramentas e a inspiração para aprimorar poderosamente sua experiência BNI. Então, confira o ótimo material que está disponível para você em meisneraudioprograms.com e use o código promocional IVAN50 para 50% de desconto em tudo. Todo o lucro vai para a Fundação BNI. Obrigada por nos escutar. Eu sou a Priscila Rice e esperamos que você venha nos escutar na próxima semana para mais um episódio emocionante do podcast oficial BNI.